Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu ia entrar 2 minutinhos antes, mas eu tive um pequeno probleminha aqui com a internet. Ela caiu. A internet até que é boa, mas caiu. E eu coloquei aqui no 4G. Eu espero que seja suficiente. Hoje a gente vai falar do capítulo 18, item 16 do Evangelho. Então, quem quiser abrir o livro para facilitar. Quem quiser pegar seu copo d'água, para a gente fluidificar essa água. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, é a minha segunda live no Lex. Eu sou mãe da aluninha Alice, da evangelização, e é uma alegria muito grande estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com essa leitura com vocês. Vamos aguardar mais 30 segundinhos. Eu quero agradecer ao Lex essa oportunidade de compartilhar com vocês os pensamentos sobre esse tema tão importante. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Gente, o som tá bom? Se a música estiver alta, atrapalhando, vocês avisem, tá? Bom, vamos começar. Reconhece-se o cristão pelas boas obras. É do Espírito Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre. Todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio, abram os ouvidos. Já é tempo de compreender. Eu acho muito interessante o início dessa palavra do Evangelho, dessa instrução, porque era em 1863 e esse espírito amigo já nos alertava, já nos exortava, já abria nossos olhos. Abram os ouvidos. Já é tempo de compreender. Tirando os homens da ignorância, querendo trazê-los para a luz. Muito importante o início dessa palavra. Adverte, alerta, chama. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Gente, isso aqui é muito importante, porque do que adianta a gente levar apenas a palavra e apenas símbolos? A nossa obra é que deve dar exemplo, a obra da nossa vida, que deve ser calcada no Evangelho, que deve ser calcada nessas lições, nessas palavras, nesse exemplo. E aqui é muito claro, ele nos pergunta, será que basta só os símbolos ou só dizer? A gente sabe, né, que é o exemplo que arrasta, é o exemplo que realmente tem efeito. E é por isso que esse evangelho fala das obras, das nossas obras, e diz que a identidade do verdadeiro cristão é baseada na sua obra, no seu modo de agir, na sua vida, no seu proceder, que somos nós, né? Falhos, pequenos, humanos, cheios de defeitos, que precisamos o tempo inteiro estar lutando contra nós mesmos, porque só nós podemos nos fazer mal, só o nosso proceder. Então, pela lei de ação e reação, se eu me transformo e eu procedo bem, fazendo bem, cumprindo, tentando
tentando seguir, tomando a palavra de Jesus, o caminho dele, os exemplos dele para a minha vida. É assim que a gente vai ser reconhecido. Por menores, por mais falhos que a gente seja. O importante é tentar sempre se melhorar e não desistir. E continuando, Jesus falou: uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos, mas são poucos aqueles que os colhem. Essa parte é muito importante também. A da árvore que a gente conhece, a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá maus frutos. Ele mais uma vez nos suplica: discípulos, compreendam bem essas palavras. São palavras tão simples, eles tentaram nos ensinar da forma mais clara, mais figurativa, mais simples realmente, daquela que eles poderiam fazer. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá maus frutos. E aqui ele coloca como árvore o cristianismo. O cristianismo, o caminhar, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então a árvore boa é o cristianismo, é o legado que Cristo deixou para cada um de nós. E ele diz que essa árvore é majestosa, seus ramos frondosos cobrem com sua sombra maravilhosa uma parte do mundo, mas ainda não abriga todos os que deveriam se reunir ao seu redor. E ele fala que os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. Então, se a gente bebe da seiva dessa árvore, se a gente se abriga sob essa árvore, que é o cristianismo, as lições do Cristo, a palavra dele, nós já estaremos bebendo de esperança e fé. Porque a caminhada do Cristo foi justamente isso que ele mostrou para todos nós. Tenhamos esperança. Deus, o nosso Pai, está disponível para todos nós, todos os dias, sempre, a qualquer momento. No momento da dor, no momento da alegria, no momento da tristeza. E ele é acessível. Basta a gente querer. Basta a gente deixar que ele entre na gente, que ele nos banhe com sua palavra, com a sua luz. É buscar no nosso silêncio interior, ou no nosso pensamento, no nosso proceder. Às vezes, é preciso refletir tanto para encontrar, basta observar. Então, se você observa a natureza, é impossível você não entender que Deus existe. É impossível você não entender na perfeição de tudo que está conectado, do mundo, sabe? Nas imperfeições que se completam, formando um todo tão perfeito. Que Deus existe e Ele está disponível para nós o tempo inteiro. É só querer, é só beber dessa palavra. Não quer dizer que a nossa estrada é fácil, que é fácil conseguir sempre esses frutos, ter esperança e fé, porque nós somos pequenos e nós temos que reconhecer isso. O nosso mundo, como todos sabem, o nosso planeta, é de provas e expiações, graças a Deus em franca regeneração, o que significa que é mais um motivo para que a gente saia da inércia, que a gente acorde, que a gente realmente levante,
que a gente se observe, que a gente se autoconheça e se autocritique, se autoavalie. Nesse momento a gente aponte todos os dedos para nós, pelo nosso bem, para a nossa reforma. E, como eu disse, esses frutos, eles exigem esforço, ter esperança e fé. Como a nossa esperança e a nossa fé falham, não é? Como somos postos em situações todos os dias. E quantas vezes temos muito medo, nos desesperamos, ficamos angustiados, nos preocupamos muito com o futuro, somos ansiosos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se concentrar, ter foco e se entregar. É isso. Nesse momento super difícil e diferente que a gente está vivendo, de isolamento, de distância das pessoas, um vírus lá fora, o mundo envolvido nisso, como a nossa geração nunca viu, é a primeira vez, com esse receio no mundo exterior. Nós precisamos nos voltar para cá, mas nós temos muitas perguntas, muitos medos, e com certeza esse é um momento importante que nós estamos sendo testados, nós estamos fazendo uma verdadeira prova, uma avaliação do que aprendemos até aqui, do que nos foi dado e do que aprendemos, do que conseguimos internalizar. A gente precisa encontrar mecanismos nossos de alimentar a nossa fé. Ela precisa sempre ser alimentada, fazendo evangelhos, lendo a palavra, com obras, procurando ter mais paciência, como teve ontem no Evangelho, que foi tão bonito. Paciência, caridade, bondade, menos julgamentos, coisas que a gente pode se propor todo dia que a gente acordar. Hoje eu vou fazer menos isso, hoje eu vou ser menos assim, hoje eu vou acertar. E a gente vai tentando até a gente conseguir, porque é uma luta contra nós mesmos, não envolve mais ninguém. Então a gente precisa beber dessa palavra que nos traz esperança e fé, para que possamos daí usufruir dos frutos da esperança e da fé, que são a fortaleza, a coragem, a segurança, o ânimo, a bondade, a caridade, o amor. É uma luta contra nós mesmos e contra mais ninguém. Aí ele continua: a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado, que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam o mau tempo. Então, em vão ele pede para a árvore da vida que lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Essa passagem dessa instrução é triste, né? É um pouco triste, é um pouco... uma vírgula, né? Na história. É uma vírgula que a gente carrega. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Vejam que ele não disse os jardineiros são sempre maus. A gente pode sempre melhorar. Então o homem pegou as lições de Cristo e moldou, adequou aos seus próprios interesses, às suas próprias vantagens, ao seu bel prazer, sob justificativas que só atendem aos seus próprios interesses. E é assim que acontece. O cristianismo acaba tendo várias vozes diferentes, cada uma dizendo uma coisa diferente da outra, e o pior, se confrontando, se digladiando. Então, homens divididos pela forma como entendem aquela palavra, muitas vezes distorcendo claramente as lições tão simples, que Jesus sempre procurou falar para nós por parábolas, em sentido figurado, e o homem vai e deturpa
por interesses mesquinhos, pequenos, de egoísmo e vaidade, e faz com que o viajante cansado é a pessoa que precisa de uma palavra, precisa saber em quem acreditar, precisa beber da esperança e da fé. E o viajante cansado, fatigado, olha para um lado, olha para o outro e vê várias vozes diferentes e não sabe para onde seguir. E é isso, as folhas caem secas aos seus pés, a mão do homem mexeu tanto que ela secou, já não produzem mais frutos. Essa palavra que deveria dar força e coragem ao viajante cansado, ela fica embaçada. Mas aí ele continua. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, tal qual o Cristo entregou a vocês. Não a mutilem, ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Que maravilha que esse Espírito, ele aqui já nos abre uma vertente de esperança na própria palavra dele, na própria mensagem. Ele nos pede, abram seus ouvidos, abram seus corações, cultivem a árvore da vida. Cultivar a árvore da vida é cultivar a palavra, o Evangelho, Jesus, suas lições. É em cada momento da nossa vida, em cada situação que a gente se deparar, a gente pode aplicar essa palavra. Dentro da nossa casa, com nossos cônjuges, com nossos filhos, em cada papel que a gente exerce na nossa vida, em cada lugar que a gente chega, com cada pessoa que a gente se relaciona, em cada situação da vida a gente pode aplicar essa palavra. Esses exemplos são tantos, são múltiplos, e todos levam ao bem, ao amor ao próximo, ao se doar, ao reconhecer o que realmente importa nessa vida, quais os bens que realmente importam nessa vida, o que nós vamos levar na nossa caminhada, é isso que importa. E ele diz que a árvore da vida, ela está aí, ela só está com os galhos um pouco secos, mas ela é viva, e ela é frutífera, ela é muito fértil, os frutos estão sempre lá. Basta a gente se abrigar embaixo dessa sombra e olhar para ela. Os frutos estão lá para nós, sempre à disposição. Porque Deus é maravilhoso. E Cristo, em todo o seu sacrifício, deixou essa maravilha, esse presente, essa bênção para todos nós. Ele só pede aqui que nós não mutilemos essa palavra, não cortemos, para que o viajante faminto encontre a sombra e possa usufruir da esperança e da fé que a palavra nos traz, que Jesus Cristo nos mostrou. A mensagem dele é toda de esperança e fé. Então demos testemunho disso, vamos procurar aplicar na nossa vida cada dia mais. Ele ainda fala, não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não estejam entre eles, irmãos, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Aqui, ele diz que a gente tem que buscar os viajantes famintos, que aqui eu encaro como as pessoas que a gente vê ao nosso redor, que estão sem fé, sem esperança, estão abatidas, estão angustiadas, tristes, sem saber principalmente nesse momento
em que se fiar, em que se segurar, procurando um ponto de abrigo. E ele diz que não devemos amontoar os frutos dessa árvore, não devemos guardar essa palavra só para nós, mas principalmente nós devemos dar exemplo. Exemplo, que é isso que os viajantes famintos veem e precisam sentir que existe. Exemplos, verdadeira palavra praticada na nossa vida, na nossa caminhada. Que a nossa caminhada seja um exemplo, seja um espelho, seja um testemunho, por menores que nós sejamos. É um trabalho de formiguinha diário e interno nosso, mas a gente consegue. Se a gente cair, a gente vai levantar. Se a gente errar, a gente vai tentar de novo. Se a gente cansar, a gente vai persistir. A gente vai continuar. A gente precisa dessa reforma íntima. Então, pegue o seu defeito. Pegue aquele defeito que mais te incomoda hoje. O que é que mais te incomoda hoje? Sabe, eu tenho um sonho. Eu quero ser uma pessoa paciente. Eu quero muito obter a paciência. E é um propósito. Por mais que eu erre tantas vezes, que eu me impaciente inúmeras vezes nos meus dias, pelo menos aquela luz vermelha já acende. Errei de novo. Começa. Caí de novo. Levanta. Ai, tô um pouco cansada de tentar ser paciente. É tão difícil essa virtude. Mas eu tenho que continuar. Nós não temos saída. O mundo anda. O tempo não para. E quem fica estagnado, na verdade, o mundo vai para frente e você fica ali parado, é como se você regredisse. Então a gente não tem escolha pelo nosso próprio bem. A gente precisa trabalhar a nós mesmos, perseverar, esquecer um pouco a atitude do outro e olhar para si. Então, reconhece o cristão pela sua obra. A obra, ela está na palavra, ela está nos exemplos de fé, mas ela está muito no nosso proceder, intrinsecamente no nosso proceder, essencialmente em como a gente age na nossa vida e como os nossos filhos veem que a gente age, os nossos irmãos veem como a gente age, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. Então, é inevitável. Todo mundo dá exemplo. Pelo simples fato de viver e conviver, todo mundo já dá exemplo, já é exemplo de alguma coisa. E nós precisamos, pelo nosso bem, pelo bem de todos que nos cercam, pelo progresso da humanidade, realmente nos empenhar nesse trabalho de formiguinha e calcar a obra da nossa vida, a obra da nossa caminhada, o máximo que a gente puder, nessa palavra, nas lições de Jesus. Ler essa palavra todo dia aqui, como o Lex está proporcionando, é uma bênção. A gente poder começar todos os dias da semana, logo de manhã, com essa luz dessa palavra. Todo dia vem alguém aqui nesse horário e faz isso, assim como as pessoas fazem o evangelho na sua casa e sabem a luz. Sabem que as pessoas que leem o evangelho em casa, que dedicam poucos minutinhos do seu dia a isso, que tem esse hábito, elas sabem que você pode estar desanimado, abatido, inseguro, com a fé falhando, mas aí você lê, alivia, conforta, consola. É muito importante esse hábito. E ele continua: meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas, e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Gente, eu fico me perguntando, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, do que adianta focar no que está acontecendo de ruim? Do que adianta encher as nossas casas de notícias sempre tristes, devastadoras, sempre pessimistas? Do que adianta? Do que adianta só falar disso? Do que adianta só ouvir dos problemas que estão acontecendo? Quando ao nosso redor, e também nas mídias, e também na internet, se você buscar, você encontra milhares de atitudes maravilhosas que têm acontecido nesse momento. A caridade,
ela é exponencial nesse momento. As pessoas estão em casa e como não tem que olhar para a rua, para o trânsito, para muitas outras preocupações que a gente tinha lá fora, as pessoas conseguem olhar mais para o que está acontecendo com o outro. A gente está tendo mais tempo para isso. A gente precisa focar na esperança e na fé. Ser pessimista só pode arrastar coisas ruins. E é por isso que aqui diz, afastem-se dos que lhe chamam para apenas mostrar coisas ruins. A nossa palavra, nesse momento, o nosso exemplo é tão importante. Quem tem o mínimo de fé, quem tem o mínimo de esperança, nesse momento, eu acredito que tem uma obrigação moral de elevar a energia dos ambientes, de elevar a energia das pessoas, de levar ânimo, coragem, esperança. Vai passar? Tudo passa. E a gente não pode ser egoísta de achar que a nossa situação, por mais penosa que seja, nós, provavelmente, que estamos ouvindo essa live, nem temos essa situação tão penosa. Mas, no aspecto material, no aspecto moral, cada um é que sabe da sua estrada. Mas a gente não pode ser egoísta de achar que a nossa situação é pior do que a situação de outras pessoas. Sempre tem alguém precisando mais do que nós. Sempre tem alguém numa situação que a gente nem conseguiria imaginar estar nela. E a gente precisa ser exemplo de luz, de otimismo, de esperança. Vai passar. Vamos focar nas coisas boas, vamos espalhar as coisas boas. E com ela, a palavra de Jesus e seus exemplos. Porque foi isso que ele nos trouxe. E eles ainda continuam. Jesus disse, e suas palavras não passarão. A única coisa que é firme, fixa, imutável, infinita para sempre é a palavra de Jesus. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe, que o Deus de luz os ilumine, que a árvore da vida lhes ofereça seus frutos com abundância. Creiam e orem. Então, meus amigos, esse evangelho de hoje é uma exortação, é uma advertência, é um alento ao mesmo tempo. Ele nos diz que a árvore está sempre lá, os frutos também. Basta a gente querer. Vamos ser, meus amigos, essa palavra de luz, tá bom? Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, nesse evangelho. Eu espero ter contribuído um pouquinho que seja para esse momento de vocês, para o dia de vocês. Em qualquer coisa que eu tenha falado, que tenha despertado algum sentimento importante e bom em cada um de vocês, eu só tenho a agradecer. Vamos fazer a nossa prece final. Jesus querido, Mestre amado e amigo, nós te agradecemos por esse momento de luz. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de instrução. Nós te agradecemos pela tua lição, pela tua palavra, pela árvore frondosa, bendita, frutífera que o Senhor nos deixou. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia para com cada um de nós. E nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Nos ajuda a perseverar, a persistir dentro de nós mesmos, buscando, Senhor, te seguir. Tu que és tão grande, nós que somos tão pequenos, Senhor, só te pedimos isso. Permite, Senhor, nos ajuda, nos dá a mão para que a gente possa, Senhor, te seguir. Seguir tuas lições, tua palavra, principalmente nesse momento, Senhor. Que nós sejamos luz, otimismo, esperança e fé por onde nós passarmos. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Que assim seja. Amém. Então, meus amigos, amanhã às 9 o Lex está aqui de novo com outro irmão, trazendo mais uma palavra para vocês. Eu espero que a gente fique nessa corrente, tá bom? Um grande abraço
e um ótimo domingo para todos.